Amém. Paz do Senhor a todos. Daqui a instantes nós vamos dar início a mais uma meditação na Palavra de Deus. Meditar um pouco mais na Palavra de Deus. Nós estaremos meditando nesta noite a partir do texto de Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 14. É o texto que nós estaremos usando para a nossa meditação nessa noite. Você que vai entrando, por favor, identifique para mim se o som está bom, se está tudo tranquilo, tudo certo. Na live passada eu não estava conseguindo visualizar aqui os comentários e eu tenho que ver se vai aparecer aqui. Você vai identificando para mim. Se está tudo certo, se o som está chegando legal. Eu troquei o aparelho aqui, então eu estou me familiarizando ainda com o aparelho. Efésios capítulo 5, versículo 14. E depois também nós vamos lançar a mão de um texto também no Antigo Testamento que fala sobre Sansão. Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Amém? Muito bem. Vamos estar orando, vou orar ao Senhor nesse momento. Logo após a oração, nós vamos estar lendo Efésios 5, verso 14. Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos estar compartilhando a sua palavra, meditando na sua palavra. Onde mais uma vez, Deus eterno, nós clamamos a sua graça, a bênção do Senhor e a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa noite, para que nós possamos ser alcançados, Senhor, pela revelação da sua palavra, que nos dá vida, que nos dá paz e que nos fortalece a cada manhã, Pai. A cada dia na sua presença. Pai Santo, entregamos todo esse momento na direção do teu Espírito Santo, pois nós dependemos grandemente, Senhor, da tua direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta-te de entre os mortos. Desperta-te, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Várias passagens nas Escrituras que apontam para um sono, um tipo de sono, uma dormência espiritual.
né? Esse sono vem exatamente como uma dormência, onde leva a pessoa a ficar completamente alheia a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Ela não percebe. Quando nós estamos dormindo, nós estamos, de certa forma, desconectados com a realidade que está à nossa volta e nós, dependendo da profundidade, da intensidade desse sono, nós não percebemos o que realmente está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, se chegou alguém, se saiu alguém. De maneira que esse estado de sonolência é vulneráveis a qualquer situação, né? Porque nesse estado de sono a pessoa ela fica completamente sem consciência, sem entendimento, sem um preparo de reação para qualquer situação que esteja acontecendo à sua volta. E existe um sono espiritual que gera exatamente essas mesmas... Isso, voltou novamente. Voltou novamente. E vai gerando esses sintomas de dormência. Chega a ser, se tratando na vida espiritual, chega a ser algo a nível de sedativo. A pessoa fica sedada, fica insensível à realidade espiritual. Ela fica desapercebida da realidade espiritual. De maneira que as coisas vão acontecendo, podem acontecer e a pessoa não se atenta a isso, podendo gerar até uma morte espiritual, gerar uma quebra de aliança, gerar fragilidades tamanhas que Satanás, na sua astúcia, ele pode entrar na vida da gente, ele pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus, atrapalhar a nossa comunhão com a nossa família. Ele pode entrar no casamento, ele pode entrar na vida do esposo, na vida da esposa, tudo por causa desse sono, dessa dormência espiritual que é diagnosticada exatamente por essa insensibilidade, essa falta de percepção do exterior do que realmente está acontecendo à sua volta. E note que nós estamos falando dentro de uma visão espiritual. E no Antigo Testamento tem uma passagem no livro de Juízes, no capítulo 16, eu vou ler com você, que fala exatamente acerca do Sansão, e você já deve conhecer. A história de Sansão ela é muito cheia de detalhes que nós precisamos atentar. Antes de ler esse versículo, eu gostaria só de relembrar você. Sansão ele foi um homem no qual foi uma promessa de Deus. Na verdade, foi uma resposta de Deus ao clamor do povo que estava oprimido pelos filisteus, exatamente por causa da desobediência desse povo, exatamente porque o povo de Deus se afastou dos princípios do Senhor. E nesse período de Juízes, infelizmente, eu não vejo muita diferença hoje nisso, a partir do que eu vou dizer agora, que no livro de Juízes, eles faziam cada qual o que achava que era certo. Cada um ia para a sua direção, cada qual conforme achava que era justo. De maneira que eles faziam o que dava na telha. Seguiam o que eles quisessem seguir, faziam o que quisessem fazer, se direcionavam como quisessem se direcionar e, na verdade, eles não tinham uma direção. E hoje, se a gente observar direitinho, com cautela, o sistema religioso hoje não está muito diferente, onde cada um faz o que acha que está certo, vai pelo caminho que acha que está certo, e é para Deus e pronto, nem se dá o trabalho de questionar biblicamente se isso
agrada ao Senhor, se o Senhor vai aceitar, se não vai. Então era assim que acontecia no livro de Juízes. E a opressão vinha, o inimigo vinha roubar a colheita, matar o povo israelita, escravizar o povo, oprimir o povo, de maneira que, quando acontecia isso com muita intensidade, Israel clamava ao Senhor, e o Senhor, por misericórdia, enviava o livramento. O Senhor, por misericórdia, se levantava um que iria ser instrumento de Deus para julgar os opressores do seu povo. E Sansão foi um desses. Tanto que o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e disse que ela daria à luz a um menino, e que esse menino seria nazireu de Deus, um voto de nazireado, onde ele não podia beber bebida alcoólica, onde ele não podia tocar em morto, em nenhum cadáver, onde ele não podia rapar o cabelo. E tem mais alguns detalhes que eu não me recordo agora. Ele não podia beber bebida forte, eu já falei. E aí esse anjo do Senhor, o anjo do Senhor aparece para ela e fala com ela acerca dos detalhes. Ela vai e conversa com seu esposo, o Manoá, onde ele prudentemente diz para a sua esposa que quando novamente esse anjo aparecesse para conversar com ela, que ela deveria chamá-lo para ele averiguar se havia procedência da parte do Senhor com relação a isso. E aqui a gente começa a aprender, a gente precisa aprender com o Manoá, onde nós precisamos avaliar, onde nós precisamos julgar a palavra, julgar a profecia, julgar para saber se vem do Senhor mesmo. E o Senhor Deus, ele não vai ficar aborrecido comigo, porque ele mesmo nos diz na sua palavra que nós não devemos dar crédito a todo espírito, mas examinar se o espírito vem de Deus, se é do Senhor mesmo, né? E tem muita gente que simplesmente não avalia nada, simplesmente vai comendo o que vai sendo lançado, vai ouvindo, vai recebendo, vai dando seu amém em cima de algo que muitas das vezes não é nem o Senhor. E Manoá, ele nos ensina essa lição aqui que nós devemos aprender e sermos como os crentes de Bereia, né? Que, como diz Paulo, que eles foram mais dignos do que os irmãos de Tessalônica, mais dignos no sentido de que tudo que Paulo falava para eles, tudo que Paulo trazia acerca de Jesus Cristo, eles iriam examinar nas Escrituras para ver se tinha procedimento, se tinha respaldo no que os profetas do Senhor já haviam dito com relação ao Messias, com relação a Cristo, né, no qual Paulo agora vem testemunhar de Jesus, e eles comprovavam que realmente o que Paulo falava tinha procedência nas Escrituras. Nesse sentido, eles foram muito mais sábios, muito mais prudentes do que os irmãos de Tessalônica, que abraçaram o Evangelho, abraçaram a pregação do Evangelho, foram muito, muito abertos e receptivos à palavra de Cristo, onde Paulo vem ensinar a igreja de Tessalônica. E aí agora Sansão, depois da palavra do Senhor, passa o período normal, né, de uma gravidez. Ele nasce, cresce, agora chega o momento de Sansão exercer o seu ministério, exercer o seu chamado, cumprir o propósito pelo qual Deus o constituiu, Deus o enviou, né? Que era exatamente trabalhar para a libertação de Israel, julgar as causas de Israel e libertar Israel da opressão dos filisteus. Muito bem. Aqui começa a nossa meditação mais propriamente dito, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi levantada, ela foi alicerçada em cima dos lombos do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo há um voto de comprometimento,
não no nível de um nazireado, não nas cláusulas de um nazireado, mas há um voto de comprometimento de santidade, de obediência, de renúncia própria, de abraçar cada qual a sua cruz, seguir a Jesus dia após dia, e também de anunciar o reino de Deus, de anunciar a Jesus. Esse é o ministério da igreja, esse é o propósito da igreja, e enviar e pregar a palavra de salvação, essa palavra que liberta os cativos do diabo, essa palavra que por meio do Espírito Santo vai convencendo todo homem da justiça de Deus, do pecado e do juízo, essa palavra que uma vez crida, uma vez pregada na autoridade do Espírito Santo, e sob a atuação do Espírito Santo, ela realmente liberta o pecador, ela realmente liberta o homem das amarras de Satanás, das amarras do pecado. E nisso Jesus vem reforçando essa palavra lá em João 8, quando ele diz aos discípulos que creram nele, aos judeus que creram nele, que se eles permanecessem na sua palavra, se eles permanecessem na prática do seu ensino, eles seriam livres. Eles iriam conhecer a verdade, e essa verdade que é exercitada na prática iria libertá-los do jugo de Satanás, do jugo do pecado, E Sansão, ele tinha um chamado para libertar Israel e julgar as causas de Israel contra toda a opressão dos filisteus na época. Porém, Sansão, ele ignorou muitas coisas, e é algo interessante que nos leva a meditar, nos leva a pensar em alguns detalhes e nos questionarmos algumas coisas. Porque Sansão, ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe, e foi orientada, tanto seu pai, quanto sua mãe, quanto seu pai, foram orientados em como deveriam criar esse menino, como deveriam educar e conduzir Sansão no conhecimento do Senhor. Mas quando agora ele atinge a maioridade, onde ele vai responder por si, onde agora ele vai tomar as decisões de seguir o chamado do Senhor ou não, porque aqui é mais uma prova para mim de que, embora Deus seja soberano, Ele é soberano e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Baseado nisso, eu não acredito que os planos de Deus na vida de Sansão foram frustrados, não da maneira como muitos tentam até dizer, porque Deus nunca é pego de surpresa, mas Deus, ele quer contar com a nossa fidelidade, Deus quer contar com a nossa sinceridade, né, e a nossa disposição em nos deixarmos ser usados por Ele. E Sansão agora passa a quebrar os princípios pelo qual ele não podia. Né? E dentre eles, ele vem agora, dentre todas as varoas que tinha dentro da nação de Israel, Sansão resolve casar-se com uma filisteia. Ele se apaixona por uma filisteia. E na verdade parece que ele só tinha olhos para mulheres filisteias. Que ele andou tendo alguns relacionamentos com as mulheres do povo filisteu, o que já era uma quebra de princípio, uma quebra da lei, no qual ele não poderia ter feito isso. Mesmo contra a vontade de seus pais, mesmo com o protesto de seus pais, e mesmo sabendo que esta não era a vontade do Senhor, Sansão, ele resolve ter um relacionamento com quem não deveria ter. E aí aqui a gente começa a ver esse processo de dormência espiritual, de sonolência espiritual, começar a agir na vida de Sansão. Aqui a gente entende que essa dormência, essa fraqueza espiritual vem pela quebra de princípio, vem por um afastamento do chamado, ou um desvirtuamento do chamado do Senhor para a nossa vida. Então a igreja, nos tempos de hoje, a igreja que se afasta do princípio do Senhor, que se afasta da pureza doutrinária, que se afasta de um relacionamento com Deus e passa a ignorar ou
literalmente desprezar aquilo que Deus não despreza, né? E a querer mudar o princípio do Senhor, esta igreja, ela passa a viver essa dormência e essa insensibilidade espiritual, onde ela não se apercebe do buraco que está entrando, da cova em que está cavando, e como diz Provérbios, quem cava uma cova cai nela. Né? E aí começa agora a vir outros sintomas espirituais que, por estar dormindo, a igreja, as pessoas, né, envolvidas nesse espírito de dormência, de sono espiritual, causador desse sono espiritual, essas pessoas não percebem. Quando, muito lá no final, elas conseguem sentir o erro, conseguem sentir o mal no qual elas se afundaram, e muitas das vezes não tem forças. Não tem forças. E olha o que diz Juízes capítulo 16, no versículo 19, sobre Sansão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Esse ela aqui que o texto está dizendo é exatamente Dalila, a mulher no qual Sansão havia decidido casar-se com ela, no qual ele se apaixonou perdidamente por ela, e a ponto dele revelar o seu segredo, revelar o segredo da sua aliança com Deus, a razão da sua força, a razão pelo qual ele tinha aquela força descomunal, onde Sansão sozinho guerreava contra um exército. Né? Ele sozinho conseguia vencer um grande número de homens. Né? O texto vai dizer que com a queixada de burro, ele derrotou um exército com mais de 100 homens, sozinho. Né? Ele um pedaço de osso. Mas quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele fazia coisas extraordinárias. Mas, no entanto, o coração de Sansão não era um coração fiel, não era um coração temente a Deus. Isso o fazia flertar com o pecado, brincar com o pecado, quebrar os princípios do Senhor e não sentir sequer nenhum sentimento de frustração, de culpa ou algo dessa natureza. Ele simplesmente fazia, ia vivendo, levando a sua vida como se não tivesse que prestar contas. Não tivesse que prestar contas. E lembrando que Sansão foi levantado por Deus, foi enviado por Deus, foi chamado por Deus com um propósito. E cada um de nós, você que está me ouvindo aqui, né, nesta noite, cada um de nós temos um propósito na nossa vida. Sobretudo como igreja do Senhor, e eu já citei aqui algumas coisas, e nós como igreja, nós temos que brilhar, nós temos que dar testemunho do Senhor Jesus, e não podemos ignorar, porque a Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E ele vai trabalhar de toda forma para atrair a nossa atenção, para nos fazer apaixonar e cegarmos de paixão por aquilo que o Senhor não ama. Porque o pecado faz essas coisas, ele nos cega, ele nos emburrece, ele nos arranca a sensibilidade espiritual. No domingo passado, agora, nós falamos sobre a iniquidade, a sutileza da iniquidade. Ela é quase imperceptível. E a olho nu, ela é imperceptível, porque ela vai gerando exatamente essa dormência. Existem alguns tipos de gases que são mortais, em que as pessoas não sentem cheiro, não percebem na cor, não tem odor, mas uma vez inalado esses gases, eles vão parando os órgãos internos e a pessoa morre sem sentir que está morrendo. Sem sentir que está morrendo. A iniquidade é mais ou menos isso.
Ela tem mais ou menos esse efeito, porém, ela ainda dá alguns sintomas. Porque esse espírito de iniquidade, ou mistério da iniquidade, como nós pregamos no domingo, ele vai deixar alguns sinais. E um dos sinais é exatamente essa insensibilidade às coisas de Deus, insensibilidade à presença de Deus, insensibilidade com relação à doutrina, à palavra do Senhor, uma total insensibilidade contra as advertências que o Senhor faz na sua palavra, para que nós atentemos para ela, para que nós vigiemos, para que nós nos santifiquemos, para que nós venhamos fugir da aparência do mal, para que nós venhamos fugir do pecado. E essa iniquidade, ou a iniquidade, o espírito do anticristo que trabalha dentro dessa questão, para exatamente anular a unção de Deus sobre a vida da gente. Ah, pastor, você está falando doideira aí. Como é que o diabo vai parar a unção de Deus? O diabo vai parar o Espírito Santo? Não. Lógico que não. O diabo não é páreo para o Espírito Santo, ele não é páreo para Deus. Mas existe um lado fraco nessa parte aí. O Sansão, ele precisava decidir, o Sansão, ele precisava se posicionar para que Deus manifestasse do seu poder, para que Deus o usasse plenamente, ele pudesse dizer, como diz Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e agora vou receber a coroa da justiça que já está preparada. Sansão, no entanto, ele não fez isso, ele desprezou conscientemente, né? No sentido de que ele sabia o que ele estava fazendo, era aquilo que ele queria. Talvez ele não tinha consciência do que ele estava perdendo, mas o que ele queria, ele sabia muito bem. Mesmo em detrimento à direção que Deus havia dado para ele. Sansão tocou em cadáver, Sansão bebeu bebida forte, Sansão casou com quem não deveria casar. Tudo isso ele sabia, ele era consciente com relação a isso. E a iniquidade, ela faz essas coisas. Ela cega o homem, ela tira a sensibilidade do coração do homem com relação a Deus, com temor e honra a Deus. E ele quer fazer, o homem assim, e quer fazer o desejo do seu coração. Por isso o tema dessa live nessa noite é Desperta tu que dormes. Desperta, sobretudo nesses últimos dias, nos tempos finais da igreja aqui nesta terra, e eu glorifico a Deus, porque a cada dia que passa eu vejo que está mais próxima a nossa redenção, está mais próximo o nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares, porque o espírito da apostasia, como disse Paulo, que a vinda do Senhor não se daria antes que a apostasia tomasse conta, né? Antes que esse espírito de apostasia avolumasse de tal forma, e eu olho para um lado, olho para o outro, e eu vejo muito disso, né, da apostasia de forma quase que generalizada, e uma dormência espiritual no que diz respeito ao culto, à honra, à adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E onde Sansão agora, depois de flertar com o pecado, depois de brincar e quebrar princípios, ele vem agora sofrer a consequência. Ele vem sofrer uma consequência. Porque, na verdade, Dalila, embora ele a amasse de verdade, ele a desejasse de verdade, ela não a amava. Ela não amava, ela era interesseira, ela tinha... os valores dela eram outros. Assim é o mundo, assim é o diabo. Quem pensa que o mundo ama está enganado. Eu vejo muitos crentes frustrados de alma, frustrados na sua fé, por N razões que
eles pensam que justificam, mas na verdade não justificam, e às vezes dando uma certa exaltação ao mundo, como se o mundo fosse um lugar. Mundo aqui, irmãos, eu quero dizer, esse sistema à parte de Deus, não estou falando do planeta, estou falando do sistema à parte de Deus, como se ali fosse um lugar onde se tem amigos de verdade, onde as pessoas amam de verdade, onde há fidelidade e honra de verdade. Não há, é tudo mentira. Esse sistema à parte de Deus, ele é mentiroso, ele é fraudulento, ele apresenta uma imagem, ele apresenta situações que na verdade são armadilhas, são seduções, são enganos para cativar o seu coração. E de certa forma foi isso que aconteceu com Sansão. Mas isso aconteceu com Sansão por falta de prudência e de vigilância da parte dele, de obediência e de falta de temor no coração dele. E agora vem Sansão, abre o seu coração para Dalila e expõe para ela a razão da sua força, onde ele conta que a força dele vem do cabelo, de uma aliança que Deus tinha feito nesse voto de nazareado. E na verdade ali, irmãos, essa questão do cabelo, ele é mais, no meu entender, é algo mais simbólico do que real. Porque, na verdade, a força de Sansão estava na comunhão com o Espírito Santo. Aquele cabelo, aquelas tranças, 7 tranças no cabelo de Sansão, tinha uma simbologia. Tinha uma simbologia. E Deus honrando a sua aliança. Deus não tinha dever ou obrigação, se é que eu posso dizer assim, nenhuma de honrar Sansão, porque em vários momentos, em várias oportunidades que Sansão teve para honrar o Senhor, ele desonrou o Senhor. Ele quebrou a sua aliança com o Senhor. Mas Deus é fiel às suas alianças. Deus é fiel. E Deus havia levantado Sansão com um propósito e disponibilizou sobre ele toda a graça que ele precisava para cumprir esse propósito. Assim Deus faz com a sua igreja. Assim Deus faz com todos os seus servos e suas servas em todas as dispensações. Em as suas alianças. Na igreja não é diferente. Deus disponibiliza os dons, o poder do nome do Senhor Jesus, nos tem concedido o Espírito Santo. Agora nós precisamos aprender a honrar a aliança. Nós precisamos aprender a viver dentro das cláusulas, vamos dizer assim, dessa aliança e honrar o chamado de Deus e não desprezar as direções, a doutrina, o princípio do Senhor, como fez Sansão, a ponto de chegar nesse sono, nessa dormência, e dormir no colo do inimigo. E descansar no colo do inimigo. Porque enquanto ele estava descansando, a morte dele estava sendo maquinada. E é assim que o diabo faz. Esse é o ministério do diabo: matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. A gente vê que há muitas famílias de crentes hoje passando coisas absurdas. Absurdas. Famílias de crentes hoje que foram na lona. De homens de Deus e mulheres de Deus que foram na lona. Pessoas que estavam na igreja orando, jejuando, que sabem o que é isso, já experimentou da graça do Senhor, hoje estão prostrados, porque em algum momento começaram a desprezar o que Deus não despreza, a desconsiderar o que Deus não desconsidera, a desonrar aquilo que Deus honra, a deixar de amar aquilo que Deus ama e amar aquilo que Deus não ama. E a Bíblia é bem clara, que todo aquele que se constitui amigo do mundo se declara inimigo de Deus e vice-versa. E vice-versa. E aí se prostra, e aí cai. Aí vem Sansão, agora Sansão abre o seu coração para Dalila, conta o seu segredo e ela descobre o segredo da sua força. Chama um homem, corta as tranças de Sansão. Agora Sansão está sozinho. Como eu estava dizendo antes, a força de Sansão, de verdade, não estava no seu cabelo. Estava na aliança que Deus tinha com ele. A força de um ministério, de um homem de Deus, não está no seu conhecimento,
não está no seu poder, no seu poder de persuasão pessoal, na sua oratória, não está na sua capacidade intelectual, muito menos na sua condição financeira. Não está. Está na presença do Espírito Santo na sua vida. Está na presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É isso que faz diferença. É isso que incomoda o inferno. É isso que faz o inferno parar. Não é aparência de ministério, não é igreja bonita, templo bonito. Isso tudo é muito bom, é legal, eu também gosto. Mas não é isso que faz a diferença na vida de um homem. Não é isso que põe medo no diabo, se é que tem alguma coisa que põe medo. Não é isso que faz o inferno parar, mas a presença do Espírito Santo, a presença manifesta de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher, aliançada com ele, ou aliançado com ele, que entende o que é honra ao Senhor, o que é honrar o Senhor, honrar os seus mandamentos, honrar os seus princípios, que entende o que é isso. O diabo, ele se preocupa mesmo. Aí Satanás, ele vai passar perto, porque ele sabe que quando um homem honra a sua aliança com Deus, Deus o honra, Deus o livra. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra. Sansão, ele desprezou vários princípios do Senhor, e ao ponto agora, como nós lemos no versículo 19 do capítulo 16 de Juízes, Sansão vem e adormece no colo de Dalila, que era a mulher dos olhos dele, que roubou o seu coração, que conquistou o seu coração. Cuidado com aquilo que Satanás oferece, no intuito de roubar o seu coração e te trazer essa dormência espiritual, para querer fazer com que você, como homem de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como membro do corpo de Cristo, como membro dessa igreja, você venha adormecer no colo do inimigo. Que, como eu disse, Sansão a amava, mas o que ela queria era vendê-lo. O que ela estava interessada nos 13 ciclos de prata que os seus patrícios filisteus haviam oferecido pela vida de Sansão. Pela vida de Sansão. Não espere nada bom do mundo. Não espere nada do mundo. Não espere nada bom do diabo. Não espere nada bom do pecado. Não espere nada bom das trevas. Não espere. Porque é tudo aparência. Tudo aparência. O objetivo de Satanás é te matar. O objetivo de Satanás é descobrir o segredo da sua força. E o segredo da minha força e da sua força é o Senhor. E para que ele possa nos atingir, ele vai fazer de tudo para que nós quebremos a nossa aliança com o Senhor, como fez Sansão. Como fez Sansão. Foi no ato de quebrar a aliança dele com o Senhor. A força de Sansão ele ficou à mercê do maligno, ele ficou à mercê dos seus inimigos. E aí de juiz, aí de homem de Deus, aí de salvador, aí de guerreiro próspero, Sansão agora passa a ser escravo. E olha o que Satanás faz. Uma das primeiras providências que Satanás fez foi furar os 2 olhos de Sansão, para tentar impetrar nele cegueira total. Quantas pessoas hoje, irmãos, que brincaram, flertaram com o pecado no ministério, flertaram com o pecado estando em comunhão na igreja, brincaram com a carne, desprezaram a direção de Deus, como fez Sansão, macularam a aliança com Deus, como fez Sansão, e a ponto de adormecer no colo do inimigo. E agora Sansão tem os seus olhos furados. Quantas dessas pessoas não conseguem mais olhar para o Senhor, não conseguem mais se perdoar, ou aceitar o perdão do Senhor nas suas vidas, não conseguem mais acreditar que elas são capazes de ser amadas pelo Senhor, que elas são capazes
realmente de ser alvo da graça do Senhor novamente e que Deus pode restaurá-las. Seus olhos estão furados. Elas não conseguem mais sequer crer na graça do Senhor, perceber o amor do Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite, a graça do Senhor, ela é imensurável. A graça do Senhor é imensurável. A vontade do Senhor é restaurar o homem. A vontade do Senhor, o desejo do coração do Senhor é sempre curar, é sempre restaurar e trazer de volta a comunhão. Trazer de volta a comunhão. O que o Senhor espera de mim e de você, ou de repente alguém que está ouvindo essa palavra nessa noite possa estar nessa condição de olhos furados, que não consegue mais crer e entender que Deus o ama, entender que o Senhor quer restaurá-lo, que o Senhor quer libertar e tirar toda essa marca que o pecado deixou, toda essa marca ruim, né, e de vergonha que o pecado ocasionou, todo esse poder destrutivo de Satanás e do pecado, que o Senhor é poderoso para reverter tudo isso. Deus é poderoso. E a gente vê, já para finalizar esse momento de meditação, que Sansão agora, com os olhos furados, escravo, vilipendiado, vituperado pelos filisteus, zombado, serviu de escárnio muito tempo pelos filisteus. E Sansão agora ora ao Senhor, para que o Senhor lhe desse mais uma oportunidade. Lhe desse mais uma oportunidade. E a graça de Deus, como eu acabei de te falar, ela não tem como você explicar. Não tem como nós, na nossa limitação humana, entendermos tanto amor e tanta graça que vem do Senhor. Por isso que o amor do Senhor é o amor ágape, totalmente diferente do nosso. O amor do Senhor é o amor ágape. E agora Sansão, num momento, lá ele percebe que as forças estão voltando, que agora está voltando novamente, que a sua força agora está plenamente restaurada, embora esteja com os olhos furados. Sansão agora vai cumprir uma jornada final do seu ministério. Particularmente falando, eu penso que não precisaria ser assim. Não precisava ter sido assim. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Para esse detalhe. Deus ouviu a oração de Sansão. E Deus restaurou a unção, a força do Sansão. Deus restaurou a sua aliança. Deus não quebra aliança. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então você que está ouvindo esta palavra nesta noite, de repente você se sente até abandonado e que Deus não vai te perdoar. Não sei o que você fez ou deixou de fazer, para mim isso não interessa. Eu sei que no Senhor há graça o suficiente para despertá-lo, para restaurar a comunhão, a aliança e renovar plenamente o ministério, o chamado na sua vida. O importante é nós honrarmos o Senhor, termos um coração disposto nessa oportunidade que Ele sempre nos dá e um coração verdadeiramente disposto a honrar o seu nome. A honrar o seu nome. E Deus vai restaurar todas as coisas. Deus restaura todas as coisas. Portanto, desperta tu que dormes. Levanta de entre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Cristo te iluminará. Cristo vai trazer entendimento. Cristo vai trazer luz sobre o seu entendimento, sobre o seu coração. E você vai perceber que em maneira alguma ou em momento algum você deixou de ser amado por Deus, você deixou de ser querido e desejado pelo Senhor. Deus sempre nos espera de volta. Deus sempre quer que nós retornemos para casa tal qual o filho pródigo fez. Tal qual o filho pródigo fez. Portanto,
derrama o seu coração na presença do Senhor. Se você tem estado num estado de dormência espiritual, desperta, deixa o Espírito Santo te acordar, ouça os gritos do Espírito Santo para te acordar e para trazer de volta a comunhão com o Pai, a um relacionamento sincero e fiel ao Senhor, no temor e honra ao seu santo nome. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesta noite. Receba essa palavra no seu coração. Receba o renovo do Senhor aí na sua casa. Confesse, abra o seu coração para o Senhor. Converse com Ele. Rasgue o seu coração na presença do Senhor e receba da parte do Senhor o renovo, a reconciliação, o avivamento, o despertamento do chamado no ministério, na sua vida como um membro da igreja, como corpo de Cristo. Cumpra o seu chamado, cumpra o seu ministério como igreja do Senhor, em dar testemunho ao Senhor, do Senhor, em anunciar a salvação, no nome do Senhor Jesus Cristo, pois somente nele nós alcançamos salvação, por meio dele, por meio do seu sangue, somente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós temos nossos pecados verdadeiramente perdoados, o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, no qual só ele é digno de abrir o selo, só ele é digno e tem autoridade para colocar o nosso nome ali. E nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados para brilhar, e Satanás quer apagar essa luz, nos trazendo dormência e insensibilidade espiritual, falta de percepção, falta de vigilância, né? Tirando toda perspectiva, né? E alegria da salvação no coração do crente. Não deixa Satanás fazer isso com você. Aviva no Senhor. A Bíblia diz que ele não veio apagar o pavio que fumega e nem arrancar a cana que está quebrada. Antes ele veio inflamar ainda mais esse fogo e atar a cana quebrada. Restaurar essa cana quebrada. E de repente você está com esse pavio fumegando, né, querendo apagar. Receba da parte do Senhor o do fogo de Deus, do renovo do Senhor, a restauração no seu coração, no seu ministério, na sua fé, na sua vida de oração, e que seja repreendido contra você, em nome de Jesus, toda a arma de Satanás, todo o espírito de acusação, todo o espírito de autoacusação, de falta de perdão e também de receber o perdão da parte do Senhor. Que Deus te renove e te desperte pelo poder do seu Espírito Santo, porque o dia está chegando, Jesus está voltando e a gente precisa ter azeite na lâmpada, azeite na botija, para que quando a trombeta soar, nós estejamos juntos com Ele, subamos e o contemplamos face a face. Vai ser maravilhoso isso, vai ser um dia tremendo. Eu sonho com esse dia, eu aguardo esse dia, que vai ser maravilhoso, tremendo para todos aqueles que viverem esse momento. E eu gostaria muito de encontrá-lo lá ou encontrá-la nesse dia, onde todos vamos abraçar o Senhor, beijá-lo, tocá-lo, pois a Bíblia diz que conforme Ele é, nós o veremos. Nós o veremos. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor, o nosso Deus, nesse momento, em nome de Jesus, e após a oração, nós estaremos encerrando esse momento de meditação. Amém? Deus bendito e soberano, mais uma vez nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, por Tua graça, por Tua bênção. E, Senhor, como nós dissemos aqui, Pai, Satanás ele faz de tudo para nos roubar de Ti e para quebrarmos a comunhão com o Senhor, tentando nos afastar, tentando seduzir o nosso coração, Senhor, tentando nos adormecer com as suas ilusões, como fez com Sansão, ó Deus, a ponto dele flertar com o pecado, dele dormir, Senhor, no colo de Dalila, que era um instrumento de Satanás para destruí-lo, Pai. E eu quero pedir, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs,
que estão ouvindo esta palavra nesta noite, Senhor. Que possamos ser guardados debaixo da destra poderosa do Senhor, ó Deus. E que toda essa maquinação de Satanás, esse espírito do anticristo que trabalha, Senhor, para, de certa forma, anular a unção do teu Espírito sobre a tua igreja, sobre a vida daqueles que professam o teu nome, Senhor. Querendo nos parar, querendo fazer com que nós não cumpramos o nosso chamado e o propósito pelo qual o Senhor nos plantou aonde nós estamos, Pai. Que esse espírito seja repreendido pelo poder do teu nome. Eu venho clamar por avivamento na vida da tua igreja. Eu venho clamar, ó Deus, por renovo na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, que tem recebido esta palavra nesta noite. Senhor, no seu casamento, no seu ministério, Senhor, no seu relacionamento com a igreja, Senhor, na comunhão consigo mesmo e na comunhão contigo, ó Pai. Que sejamos plenamente restaurados e renovados, e que toda ação de Satanás, Pai, pelo poder do nome de Jesus, seja destruída pelo poder do Senhor, ó Deus. Que a tua destra venha alcançar cada um dos teus filhos nesta noite, cada uma das tuas filhas nesta noite, trazendo renovo, trazendo fervor, trazendo, Senhor, renovo no chamado, avivamento no ministério, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que cada família seja, Senhor, guardada debaixo da tua destra poderosa. Senhor, os casamentos sejam abençoados e fortalecidos pelo Espírito do Senhor. A vida dos filhos sejam abençoadas, ó Deus, e livres de todo mal, pelo poder do nome soberano de Jesus, ó Deus. Onde houver a enfermidade, que o Senhor repreenda trazendo cura. Onde houver, ó Deus, obra de feitiçaria, de macumba, seja lá de onde vier da parte de Satanás, seja anulada pelo poderoso nome de Jesus, ó Deus. Desfaz o laço e o engano de Satanás contra a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E não desista, permaneça. Permaneça, porque a nossa saída para casa está próxima. Se Jesus não vier essa noite, prepare-se, que ele pode vir amanhã pela manhã. Se não vier pela manhã, ele pode vir na hora do café das 9. Se não vier às 9, ele pode vir na hora do almoço. De maneira que nós precisamos estar continuamente preparados para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe no nome poderoso de Jesus.